Então, nosso primeiro assunto de hoje, que nós vamos trabalhar, é frase, oração e período. Muitas vezes nós podemos nos deparar em um texto, em uma situação, e pensar, o que eu estou lendo é uma frase, é uma oração, é um período? Então vamos agora diferenciar um do outro, mas eu vou dividir esse vídeo em três para que não fique muito longo. Cada um deles dando o conceito e uma definição clara do que seja cada um deles, ok? Então vamos primeiro o que vem a ser uma frase. Então, como podemos ver, frase é um enunciado que tem sentido completo e termina com uma pausa pontuada, ou seja, bem claro aí, né? Tem sentido completo e tem uma pausa pontuada. Então, principalmente na escrita, os limites da frase são indicados pela letra maiúscula e pelo sinal de pontuação, que pode ser um ponto, uma exclamação, uma interrogação, reticência, ponto e vírgula, ok? Então isso é o que vem a ser uma frase. Algumas definições também de frase, alguns conceitos, é que a frase pode ser formada por uma palavra ou várias. Ela pode ser curta, pode ser média, longa. Uma frase pode transmitir ordens, sentimentos, desejos e também ideias. Então vamos ver aí, nós estamos olhando aí, alguns exemplos de algumas frases, pequenas, médias e grandes. Então, bom dia, duas frases, é uma saudação, mas é uma frase, uma palavrinha só, não. Se transmite sentido, se tem sentido, transmite uma ideia, é uma frase. Para, é uma frase, embora tenha apenas uma palavra. Cuidado com isso. O menino não obedeceu ao pai. Por favor, sente-se aqui comigo. Você quer saber o motivo da minha preocupação? Estamos vendo aí um claro sinal, um claro exemplo de frase com sinal de interrogação, ou seja, uma frase interrogativa, uma pergunta. A próxima frase, veja que é uma frase um pouco mais longa, né? Embora tenha sido pedida a colaboração de todos, poucos funcionários dedicaram parte do seu tempo à elaboração de uma lista de melhorias do processo de produção da fábrica. Ou seja, uma frase um pouco maior, mas é uma frase, ok? E nessa interação que estamos vendo aí de Magali com o sorveteiro, exemplo de uma comunicação através de frase. E a frase, ela pode ser nominal e pode ser verbal. Então, o que é uma frase nominal? Essa frase nominal é classificada com esse nome porque não apresenta um verbo na sua composição, sendo assim formada maioritariamente por nomes que são substantivos, adjetivos e advérbios. Só relembrando um pouquinho, o que é um verbo? Verbo é aquela palavra que expressa uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, ou seja, e às vezes existe também a locução verbal, que é quando ocorrem dois verbos juntos. Então, quando expressa ação, estado ou fenômeno, é verbo, ou locução verbal, certo? Então, a frase nominal não tem esse tipo de situação, ou seja, não tem verbo. Então, alguns exemplos de frases nominais. Observe que não tem nenhuma ação em cada um deles. Atenção, menino, coisa estranha, que bonito, sinistro, belo trabalho. Casos de frases que são formadas por nomes, né? As frases nominais, elas estão presentes também em provérbios, em ditados populares que nós conhecemos muito bem. Tenho certeza que você conhece, já disse, já ouviu seus pais, seus avós dizerem algum pensamento, algum provérbio que vai passando de geração em geração. Por exemplo, cada cabeça uma sentença. Alguém diz assim, cada cabeça um mundo, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Então, muitas vezes também ocorre do verbo ficar subentendido, ou seja, embora não seja uma frase nominal, não tem verbo, mas o verbo está num contexto. Quando alguém diz assim, cuidado, ficou subentendido aí o verbo ter. Tenha cuidado. Silêncio, se alguém manda, pede para alguém fazer silêncio, está subentendido o verbo fazer. Faça silêncio. Boa noite. O verbo subentendido é o verbo ter. Tenha uma boa noite. Quando alguém pergunta para outra pessoa, tudo bem? Está subentendido aí a palavra está. Está tudo bem? Está é um verbo. Muito bem. As frases nominais também são usadas em descrições, ou seja, em textos literários onde se fazem descrições. Então, descrever lugares, descrever situações. Então, olha só o exemplo. Um quarto muito frio, o chão cinza e sujo, a janela aberta e as paredes brancas. Descrevendo, e observa-se que não tem nenhum verbo aí, nenhuma ação. Um outro exemplo, uma vista encantadora com altas palmeiras, flores exuberantes e um verde brilhante. Então, acabamos de ver o que são
frases nominais. Então, como podemos verificar, frases nominais são muito usadas em exclamações e ordens, bem como em descrições literárias e também em provérbios, ok? Muito bem, e agora, frase verbal. Então, contrariamente à frase nominal, uma frase verbal é uma frase que apresenta verbos na sua composição. Então, vemos aí um exemplo. Meu filho comeu o bolo. Então, a palavra comeu é um verbo. Então, isso é uma frase verbal. Sua irmã já acordou? Ou seja, a palavra acordou, que é um verbo, torna assim essa frase uma frase verbal. Ok? Então, essa é a distinção entre frase nominal e frase verbal. Frase verbal é aquela que tem verbo. E agora? Frase ou oração? É o que nós vamos ver no próximo vídeo, na próxima aula. Então, espero que vocês tenham compreendido bem qual é o conceito de frase, o que é uma frase. Ou seja, um enunciado que tem sentido completo, que poderá ter ou não verbo, frase nominal ou verbal, e ela sempre termina com uma pausa pontuada. Então, até a próxima aula, até a segunda parte dessa aula, onde iremos trabalhar oração. Até mais.